sejam bem-vindas ao Transformar Financeiro. Aqui discutimos estratégias importantes para fazer você, servidora pública, sair das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Eu sou a Divalda Souza, especialista em finanças e investimentos, e hoje eu vou te mostrar como resolver seus problemas com dívidas no cheque especial com 3 estratégias, sendo que a terceira estratégia seria a mais importante. Então, fica atenta a esse conteúdo que vai te ajudar a sair das dívidas do cheque especial, não é mesmo? Vamos entender como é que você chegou nesse tipo de dívida e como é que a gente faz para resolver, para sair desse problema financeiro, tá certo? Então, o cheque especial, que nem deveria ter esse nome, né, de cheque especial ou limite de conta, na verdade, é um empréstimo que o banco deixa disponibilizado para você. Sim, quando o banco te dá limite de conta ou limite de cheque especial, como pode ser chamado, é um empréstimo que está ali só esperando você utilizar. E como é que o banco sabe disso? Na verdade, o banco tem um conhecimento da sua movimentação financeira. E se ele percebe, como servidora pública, que todo mês entra um salário na sua conta e que esse salário logo desaparece, o banco já entende que você precisa de mais dinheiro para poder terminar o seu mês. Então, ele disponibiliza um valor que a gente chama de limite de conta ou cheque especial. Esse valor fica lá disponível para você poder usar na hora que quiser. Só que a pegadinha disso é o juro desse tipo de empréstimo é altíssimo. Então, o banco, sabendo disso, deixa lá esse empréstimo muito fácil para você fazer. E aí você termina caindo nessa armadilha, porque convenhamos, com a taxa de juro tão alta, só pode ser uma armadilha. Por isso que ela é muito fácil de cair. Tá lá o valor para você utilizar como extensão do seu salário, que esse é o erro. As pessoas usam limite de conta ou limite do cheque especial como se fosse uma extensão do seu salário. Ou seja, o seu salário não é suficiente e você fica usando aquele limite para complementar os seus gastos até entrar um novo salário. O que você precisa entender é que nenhum empréstimo, principalmente empréstimo de cheque especial ou de limite de conta, como queira chamar, que é um juro altíssimo, você jamais deveria usar, principalmente como extensão de salário, por 2 motivos. O primeiro deles, eu já expliquei, é porque a taxa de juro é muito alta. Então, se nesse momento você estivesse precisando de dinheiro, tem sim outras opções com taxa de juro mais baixo. Mas, como está lá, né, esse limite, esse dinheiro com fácil acesso, você vai lá e utiliza ele. Mas eu te digo, como eu expliquei anteriormente, que tem sim outras formas de crédito com uma taxa de juro bem menor. Então, essa opção, ela não deveria ser uma opção a ser utilizada, mas pela facilidade que ela é colocada, muitas servidoras públicas estão enroladas financeiramente com dívidas do cheque especial. O segundo motivo que você não deveria estar usando esse crédito como extensão do seu salário é porque não é extensão. Toda vez que você gasta o seu salário e não consegue manter dinheiro durante o mês todo para gastar com aquilo que você acha necessário, com aquilo que você precisa, e você usa o limite da conta como extensão do seu salário, você torna isso um ciclo vicioso. Sim, porque você recebe o seu salário não é suficiente, você fica usando o limite de conta como se fosse um complemento do seu salário e no mês seguinte, quando o seu salário entra, já vai ter um valor menor. Por quê?
porque esse limite já vai ser pago com o dinheiro do seu salário. Então, colocando isso em valores, né? Valores fictícios. Eu vou dar um exemplo só para ficar mais fácil o seu entendimento, tá certo? Então, vamos supor que o seu salário seja de 5.000, certo? E você tenha na conta um limite de 3.000. Você termina pensando que pode gastar 8.000 por mês. Só que está errado o seu pensamento. Você deveria gastar os 5.000 do seu salário. E eu ainda te digo uma coisa muito importante. Com a vida financeira organizada, você não gasta todo o seu salário. Sempre vai ter dinheiro sobrando. Mas, voltando ao exemplo, se você ganha 5.000 e tem 3 de limite de conta, você não deveria gastar os 8.000. Você deveria programar, organizar as suas contas, aquilo que você precisa dentro dos 5.000. Ou até menos, para você viver de uma forma financeiramente tranquila. Porém, vou continuar o exemplo para você entender como você chegar à dívida do cheque especial, mas também vou te mostrar como você faz para poder sair dessa dívida, tá certo? Então, vamos supor que você tenha 5.000 reais de salário e aí você tem 3.000 de limite. Então, na hora que entra os 5.000, né, do seu salário, você começa a gastar, pagar suas contas e o dinheiro não é suficiente para usar até o final do mês. Então, você gasta os 5.000 e depois você começa a gastar o limite da conta. Como isso é um ciclo vicioso, você pode começar a gastar 500 reais de limite, depois 1.000, depois 1.500, depois 2.000, quando você menos perceber, como eu falei, né? Um ciclo vicioso, o ciclo é algo que se repete. Então, depois você vai estar gastando os 3.000 de limite. Então, todo mês você vai gastar os 5 de salário e os 3 de limite. Só que o que acontece com esse ciclo vicioso e por isso que a dívida de cheque especial é uma dívida que cresce muito rápido? Por 2 motivos. Primeiro, porque o juro dela é bem alto. E segundo, porque, como eu falei, você fica num ciclo que depois fica difícil quebrar. Por quê? Você recebe 5.000 e você deve 3 de limite. Então, quando o seu próximo salário entrar, só vai entrar os mesmos 5.000. E aí já vai ser descontado os 3 do limite e o valor do juro. Então, você percebe que você já não vai mais ter o seu salário. O seu salário já vai estar reduzido. E aí, cada vez mais que você usa o limite, vai cobrando mais juro e cada vez mais vai entrando menos de salário. Então, todo mês você tem menos salário e mais dívida. Vai gastando mais do limite do cheque especial e vai reduzindo o seu salário, até que chega um momento que você deve mais do que aquilo que você recebe, ou seja, o dinheiro mal entra na sua conta e já é todo consumido pelo limite do cheque especial, porque vai lá o valor que você pegou emprestado e vai lá embutindo os juros, vai lá esse ciclo vicioso que só se repete e aí essa dívida vai ficando gigantesca. Às vezes vai ficando tão alta, né? Seu salário não dá nem mais para pagar o limite do cheque especial. E aí, o que fazer para sair dessa dívida que é um buraco? Porque realmente dívida é um buraco financeiro. Mas quanto maior a taxa de juros que é cobrada para essa dívida, aí esse buraco vai ficando cada vez mais fundo. E nós temos no nosso país dívidas de juros altos. A realidade é essa. O nosso país, geralmente, os empréstimos, os créditos, o dinheiro que a gente usa, né, seja do banco, de instituição, ou até quem pega dinheiro com a agiota, né, sempre tem um juro bem alto. Mas dívidas de cartão de crédito e de cheque especial, poderíamos dizer assim que são as dívidas de instituições financeiras que têm um juro mais alto do mercado. Então, seria, ou deveria ser, as últimas opções, ou nem deveria ser cogitada como opção de você utilizar, devido à taxa de juro que é muito alta. Isso não estamos falando de agiota, porque aí é uma outra história. Estamos falando de empréstimos, de créditos de instituições financeiras, certo? Então, o cartão de crédito
e o cheque especial são as que têm juros mais altos. São as dívidas, os créditos, os empréstimos que têm juros mais altos. E por que isso? Por quê? Justamente pela facilidade, pela facilidade de utilizar. Então, o cartão de crédito é um crédito, O nome já está dizendo, cartão de crédito é um crédito. Então, você já passa lá no cartão, automaticamente você já está pegando um crédito. E aí, se você não paga a fatura, aí embute lá os juros altíssimos, porque quanto mais fácil o crédito é liberado, maior a taxa de juro, isso olhando também o risco, Porque também tem créditos que a taxa de juro é menor porque tem uma garantia de pagamento, que é o que acontece com o consignado, mas vamos falar de cada dívida de uma vez para que você não possa se confundir, tá certo? Então, voltando à dívida do cheque especial. Eu quero que você entenda que essa dívida tem um juro muito alto e por ser um crédito fácil de utilizar, tá lá disponível na sua conta, então acabou o dinheiro do seu salário, você já complementa lá, seus gastos com o limite do cheque especial. E aí, como tem juros muito altos, é uma dívida que cresce muito rápida e aí logo você fica enrolada financeiramente com essa dívida. Então, como é que você faz agora para sair dessa dívida? Bem, existem 3 caminhos, Existem 3 caminhos que você pode estar fazendo na sua vida financeira para tentar sair da dívida do cheque especial. Só que antes de fazer esses caminhos, eu tenho que te alertar que de nada vai adiantar você tentar resolver seus problemas com dívidas de cheque especial se sua vida está toda enrolada financeiramente, Então, assim, como eu gosto de explicar, cada dívida de uma vez para que você tenha clareza de como agir com as dívidas e tentar negociar e fazer o pagamento delas. Mas antes, eu sempre gosto de explicar que não vai adiantar você tentar resolver seus problemas com dívidas se você está com a sua vida financeira desorganizada. Então, eu já falei várias vezes, mas eu vou continuar repetindo. As dívidas são consequência de uma vida financeira desorganizada. Enquanto você não organizar a sua vida financeira, dificilmente você vai conseguir sair das dívidas. Por quê? Porque se as dívidas são consequência de uma vida financeira desorganizada e você continua desorganizado, ainda que você consiga sair de uma dívida, você volta novamente. Então, a forma mais eficiente de você resolver seus problemas financeiros, de você conseguir sair das dívidas, inclusive da dívida de cheque especial, é organizando sua vida financeira. Você precisa rever seus gastos. Você precisa saber, ter clareza de onde você está gastando, de com o que você está gastando o seu dinheiro. Porque cada mês que passa, que você fica gastando mais do que o que você ganha, essa dívida, ou seja, esse saldo negativo que vai ficando, Todo mês você ganha um valor e você gasta mais do que o que você ganha, esse saldo negativo que vai ficando todos os meses vai sendo colocado em dívidas. E aí é por isso que, às vezes, as pessoas que estão com a vida financeira desorganizada têm vários tipos de dívidas, porque vai fazendo uma dívida e a vida financeira continua desorganizada, aí vai fazendo outra e a vida financeira desorganizada, aí vai fazendo outra e assim vai virando uma bola de neve, certo? Então, seja qualquer dívida, hoje estamos falando da dívida do cheque especial, mas seja para qualquer dívida, você tem que entender que dívida é apenas um sintoma de que sua vida financeira está desorganizada, é igual a febre. Você não está doente de febre, mas você está com sintoma de alguma doença. Que se você não investigar, não tratar essa doença, a febre não vai passar. Ainda que passe, que você tome uma medicação para a febre, e essa febre passe, mas ela vai voltar, porque ela não é doença, ela é consequência de alguma doença. Da mesma forma, as dívidas. Se você não tratar a raiz das dívidas, se não organizar a sua vida financeira, você vai resolver uma dívida hoje e vai voltar a ter outra amanhã.
E se esse ciclo continuar se repetindo, aí você vai pagar uma dívida e vai aparecer cada vez mais dívidas até você ficar enrolado, todo enrolado financeiramente, certo? Então, começando do princípio que você precisa primeiro organizar a sua vida financeira, tá certo? Por quê? Para poder resolver dívida com cheque especial. Porque você primeiro precisa parar de usar o cheque especial. Como é que você vai conseguir pagar a dívida do cheque especial se você continuar usando? Então, se todo mês você fica usando o limite de conta, usando o limite do cheque especial, você vai pagar esse mês, no próximo você vai utilizar de novo. Então, você não vai conseguir sair dessa dívida, tá certo? Então, sempre priorize organizar a sua vida financeira. Mas vamos com a vida financeira organizada, que eu espero que isso seja a sua prioridade no momento, mas quando você consegue organizar seus gastos, aí você começa a organizar, negociar e pagar as suas dívidas. E como é que você faz para negociar, pagar e sair de dívidas do cheque especial? Então, como eu falei, tem 3 caminhos. O primeiro caminho é você renegociar essa dívida. É estar com a dívida do cheque especial grande e o seu salário não tem como fazer o pagamento total dessa dívida, você pode renegociar ela. Então, vamos supor que você ganhe 5 mil e deva 3 do cartão, né? Do limite da conta, aliás. Então, como é que você vai fazer, né? Só se você conseguir, se estivesse com a vida financeira organizada, você tiraria os 3, pagaria e resolveria esse problema. Só que às vezes não acontece assim, né? Você não tem o dinheiro para quitar essa dívida. Então, o que é que você faz? Você pode renegociar com o banco. Você pode, junto à instituição financeira, né, explicar que você está endividado, você quer sair dessa dívida e o banco vai renegociar, ou seja, vai pegar o montante, o valor dessa dívida e vai dividir em várias parcelas e colocar em um prazo de tempo maior para você poder pagar. É uma opção, né? Porque você não estava conseguindo pagar tudo de uma vez, negociar a dívida e você consegue pagar e sair dela, tá certo? Mas eu te digo que essa não é a estratégia mais eficiente. Então, se você deve cheque especial, né, no caso limite de conta, que é um valor de juro muito alto, você pode estar substituindo por uma dívida de um juro mais baixo e aí você já vai estar tendo bons resultados com isso. Porque se você tem uma dívida com juro alto, essa dívida vai crescer muito rápido e mesmo que você negocie o pagamento dela com juro alto, vai ficar um valor muito alto para ser pago. E o empréstimo consignado, que é um empréstimo de valor mais baixo, né, de juro mais baixo, então vai terminar sendo um valor menor que você vai estar pagando para poder sair daquela dívida. Então, também é uma estratégia e eu diria que é até mais interessante do que a primeira, né? Porque a primeira estratégia, você vai pegar o valor do cheque especial que você deve, vai ser colocados os juros altos, né, em cima daquele valor e vai dividir isso em parcelas para você pagar. Então, é um caminho, porque se você não está conseguindo pagar o valor todo, possa ser que dividindo em parcelas e aumentando o prazo, né, o tempo de pagamento, você não tenha condição de pagar aquele valor todo, mas tenha condição de pagar as parcelas. Então, de certa forma, você consegue resolver essa dívida, né? A partir do momento que você vai pagando as parcelas. Mas o que vai ser colocado em cima de uma negociação vai ser o juro alto do cheque especial. Quando você usar a segunda opção, que é substituir por uma dívida de juro mais baixo, você pega o valor que você deve, vamos supor que você está devendo 3 mil do cheque especial, e aí não vai ser colocado o juro do cheque especial, você vai pegar o valor do empréstimo consignado, o valor referente ao que você deve. Vamos supor que você devia 3 mil e aí com o juro ficasse 3.500, um exemplo. E aí você pega 3.500 de empréstimo consignado, quita a dívida do cheque especial e fica pagando as parcelas do empréstimo consignado, porque vai ser parcelas menores, porque o juro
cobrado no empréstimo consignado é um juro menor, certo? É a segunda opção. Mas ainda tem uma terceira opção. Essa terceira opção, eu vou precisar que você entenda bem direitinho a estratégia, porque eu acredito que ela é a mais eficiente das três opções. Mas, para que ela seja eficiente, você tem que entender bem a estratégia para poder aplicar. E qual é essa estratégia? Bem, a estratégia de número 3, que eu acredito que é a mais eficiente, é fazer o pagamento total dessa dívida, né? Porque quando você deve o cheque especial e você paga ele todo de uma vez, você fica evitando que seja colocado juros mensalmente nela. Porque quando você usar a primeira opção, que é parcelar, né, que é renegociar essa dívida, eles vão pegar o valor inicial da dívida e vão colocar altos juros em cima das parcelas e vão alongar o prazo de pagamento para que a parcela fique de uma forma que você consiga negociar. Mas, quando você vier somar a quantidade de parcelas que você pagou pelo tempo de pagamento dessa dívida, você vai ver o quanto você pagou a mais do que o valor daquela dívida. Que a primeira opção, ela existe, mas ela não é uma opção tão boa, porém é uma forma de sair da dívida do cheque especial. A forma de número 2, que eu expliquei também, que é a do empréstimo consignado, vamos supor que você devesse 3.500. Quando você for pagar o empréstimo consignado, talvez você esteja pagando o quê? 4.500, 5.000. Você diz, nossa, mas é quase o dobro. Mas é porque tem os juros colocados em cima do prazo de pagamento. E o juro do empréstimo consignado, mesmo sendo um juro menor, mas é um juro considerável. Até porque, se não fosse, a instituição não tinha interesse em fazer esse tipo de empréstimo, certo? O que você precisa entender é que com juros altos é pior, lógico, porque a dívida cresce mais rápido. Com juros menores é pouco, poderíamos dizer assim, um pouco melhor, porque a dívida cresce, porque tem juros, mas cresce numa proporção menor. Mas o ideal seria realmente fazer a quitação. Por quê? Quando você faz a quitação de uma dívida, você tem como negociar o juro dela. Então, você não precisa pagar juros exorbitantes. Porque quando a instituição ela tem interesse em receber o valor, e toda instituição tem, não é verdade? Porque nenhuma instituição vai emprestar dinheiro com o intuito de não receber. Só que o que acontece? A instituição financeira, lembra que eu falei no início que a instituição financeira ela conhece o movimento da sua conta, então ela vai saber quando você está com condições favoráveis para pagar, ela vai entender quando você vai ficar começando a ficar enrolado financeiramente e depois de um tempo que você está devendo aquilo para o banco já vai começar a ter aquele receio, né, se realmente vai receber essa dívida, e já vai começar a te procurar para poder negociar essa dívida, né? E aí, quando você tem o dinheiro para fazer a quitação, você pode estar negociando a quitação do valor real da dívida e pagar aí uma quantidade de juro que seja aceitável ou nem pagar juro, né? Tem casos que a gente consegue negociar, pagar uma dívida sem nem sequer juros, né? É por isso que para cada dívida tem uma estratégia diferente, né? Porque para cada dívida tem uma forma de negociação e tem uma forma de pagamento diferente, tá certo? Mas então, a opção de número 3 é você justamente quitar o valor total da dívida, porque quando você vai quitar o valor total da dívida, você consegue reduzir muito a quantidade de juros que você vai pagar, ou às vezes você consegue nem pagar juros, dependendo de quanto tempo você está com esse débito e como a instituição está lhe vendo nesse momento. Se ela acha que você tem uma quantidade razoável para pagar ou se ela acha que você está com dificuldades financeiras e para não perder esse dinheiro, ela termina aceitando uma negociação que seja favorável para você. E aí você vai aplicar duas coisas na sua vida financeira para que você tenha dinheiro para poder quitar
essa dívida de cheque especial, porque realmente você tem essas 3 opções, mas como eu falei desde o início, a terceira opção é a melhor, né? Porque você vai sair da dívida e vai poder conseguir negociar um juro menor ou até nem negociar juro, né? Conseguir pagar essa dívida sem ter que nem pagar juro, porque a instituição vai aceitar uma negociação que seja favorável. E como é que você faz, então, para levantar dinheiro, já que você precisa quitar essa dívida? Você pode estar fazendo renda extra, né? O que é renda extra? Você pode estar buscando ganhar mais do que aquilo que você está ganhando. Então, voltando no exemplo inicial, se você ganha 5 mil, você deve 3 de limite de conta de cheque especial, então você provavelmente, se não estava conseguindo pagar suas despesas com todo o seu salário, que era 5 mil, pagando 3 de cheque especial, ficando só 2, provavelmente você não vai ter dinheiro para arcar com suas despesas durante o mês todo. Mas você pode estar fazendo renda extra. Você pode estar pensando em alguma habilidade que você tem, né, que você pode estar oferecendo esse serviço e recebendo dinheiro em troca dessa habilidade. Fazer renda extra vai lhe ajudar a levantar dinheiro para quitar essa dívida, se o seu objetivo realmente for esse, for quitar essa dívida. Outra forma é organizar a sua vida financeira, porque com a vida financeira organizada, você sempre vai ter um saldo de salário todos os meses. E aí, você pode até focar em, num momento, não pagar essa dívida. Então, assim, no momento, você não paga a dívida do cheque especial, você conversa com a instituição que no momento não tem como pagar, mas que vai se organizar para poder pagar essa dívida. E aí você vai buscar organizar sua vida financeira, porque com sua vida financeira organizada, você revendo seus gastos, vendo o que você pode estar fazendo para estar equilibrando esses gastos, para que não ultrapassem seus ganhos, você está fazendo renda extra para estar aumentando os seus ganhos e melhorando aquilo que entra de dinheiro na sua conta, você vai começando a ter saldo de salário, saldo de dinheiro todos os meses, e aí você vai juntando esse dinheiro, vai guardando para poder usar no pagamento dessa dívida. E aí, quando você estiver com o dinheiro, você vai e chega até a instituição e oferece uma negociação que seja viável para você, né? Para que você possa sair dessa dívida. Não tem um tempo, mas geralmente as instituições, sem pagar a dívida, a instituição vai entendendo que você vai ficando com dificuldade financeira e vai ficando mais aberta para uma negociação, né? Porque eles estão entendendo que aquela dívida vai ficando cada vez mais difícil receber de você. Mas você também não precisa, para poder quitar uma dívida, ter que deixar passar vários anos, né, ou meses, para poder se organizar e quitar essa dívida, né? Você tendo a consciência de que organizar a sua vida financeira é o primeiro passo, você vai ter tempo e vai ter estratégia para poder ter dinheiro, para poder chegar diante da instituição, negociar e pagar essa dívida, tá certo? Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido, assim, enriquecedor na sua vida e possa te ajudar a entender que organizar sua vida financeira é o primeiro passo para você conseguir sair das dívidas. Mas conhecendo agora as técnicas que você pode estar usando para negociar e pagar as dívidas de cheque especial, você pode estar vendo a melhor estratégia que se aplica ao seu momento e pode estar usando essa estratégia para resolver esses problemas com esse tipo de dívida, beleza?